Sejam bem-vindos ao primeiro Horizon Talks, que é um colóquio sobre as principais pautas que impactam a humanidade no futuro. E a gente sempre convida nossos experts, seniors, acadêmicos e ou profissionais de mercado, porque aqui a gente tem os dois, né? O pessoal atua nos dois lados desse universo. E a gente já fez uma enquete, compartilhou nas comunidades do grupo, nos grupos de WhatsApp para empreendedores, investidores, profissionais gestores de ESG ou gestores gerais, gestores de RH, gestores ambientais, sobre 10 pautas, das principais pautas que vão impactar os próximos 10 anos, que vai ser esse tema de hoje. E tivemos algumas das pautas mais selecionadas. E então, eu divulguei aqui 10 pautas que são inteligência artificial e automação, 2, mudanças climáticas e sustentabilidade dos recursos no geral, 3, saúde e biotecnologia, 4, energia renovável e descarbonização, 5, geopolítica e economia global, 6, demografia e cidades inteligentes, 7, realidade estendida e metaverso, 8, transformação do trabalho, 9, segurança cibernética e privacidade, e 10, exploração espacial e recursos extraterrestres. E aí, dessas 10 pautas, as mais selecionadas, então, tivemos aí mudanças climáticas, que estão sempre aí na mídia, né? A saúde e biotecnologia, tivemos a geopolítica e economia global, e transformação do trabalho, os mais selecionados, assim, no geral, né? Uma única pauta foi unânime em todas as comunidades, e ela foi a IA, né? Não temos muitas dúvidas com relação a isso, porque ela está em ascensão, né? É uma ferramenta em ascensão, trazendo diversas aí, trazendo uma diversidade de funções, de facilidades, e está entusiasmando as pessoas, né? Uma novidade, é interessante, é divertido. Acredito que será interessante se nós focarmos nesse tema hoje, que é o principal tema escolhido pelas comunidades de diversos perfis de profissionais. Seguinte, vamos lá. Tivemos num evento há 2 semanas atrás, estava lá o pessoal da Google, porque o pessoal da Meta, o pessoal, né, falando para 120 empresários dos mais diversos aí e tal. E isso isso foi meio que unânime, né? O impacto já veio, já existe um impacto que é bastante interessante, tá? E virão mais, né? Primeiro, a gente já bateu mais de 1 bi de usuário único de IA. 700 milhões só de Meta. 700 milhões de usuários de IA Meta. Tá? Eles tinham acabado de virar 2 semanas atrás. Então, eles anunciaram meio que em primeira mão lá. Tá? Segunda coisa importante. Tá? Se a gente já tem mais de 1 bi, nós já temos praticamente 70% de toda a estrutura economicamente ativa de um determinado limite acima, em termos de cultura. Isso significa que praticamente todo mundo que trabalha com algum nível de raciocínio e algum nível de ação em tomada de decisão já tem contato com IA. Isso eu estou só fazendo matemática simples, né? A gente estava brincando na universidade com esses números, tá? Portanto, é assim, primeiro não dá mais para voltar faz tempo, mas agora os números já dizem isso, né? E segundo, quanto ao volume, nunca houve nada, nenhuma tecnologia na história da humanidade que tenha tido uma adesão nesse volume, e agora a gente tem número para definir, né? Nós estamos com 1,23 bilhão de usuário de IA único. Vamos lá, definir o usuário de IA único, né? O Fernando usa pelo menos uma, a Lena usa pelo menos uma, o Wagner usa pelo menos uma, eu uso pelo menos uma. Então, eu não sou contado 2 ou 3 vezes, senão a gente já teria mais de 8 bi. A gente fez a conta, porque a maioria tem 3, 4 IAs. Se eu somar todo mundo que tem mais de 1, 2, já tem um bocado, pelo menos 4 bilhões a gente chega.
Então, os volumes são muito, 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 muito grandes, muito superlativos, né? E aí, fora o pessoal que está conectado, mas não é ativo ainda, né? Ele instalou, mas não usa. Então, eu tenho volumes realmente absurdos. Para 2 anos e meio de tecnologia, é um troço estúpido. Né? Segunda coisa, bom, bobagens à parte, agora mesmo o Bill Gates falou que vai acabar a profissão de pedreiro, essas bobagens à parte, né? Eu vou ter uma mudança de paradigma muito grande, como já estou tendo, né? Uma mudança de paradigma bastante grande. Ontem a gente estava testando o MIA para a medicina, absurda, absurda. Eu subi 4 tomografias computadorizadas de coluna e experimentei o retorno. O retorno da IA foi praticamente o mesmo que o resultado da análise que veio com o exame. Aí você olha e fala, meu Deus, né? Imagina daqui uns 3 ou 4 anos, quando elas estiverem ostensivamente treinadas com volume de bilhão de casos. A assertividade dela vai ser melhor do que a do humano. E vamos ver se já está melhor. Vamos pegar um caso de um trabalho de outubro do ano passado, né, em Israel. Fizeram 3 grupos de médicos, um usando qualquer tecnologia para fazer diagnóstico, mas nenhuma IA, né? Um grupo. Esse era o grupo de controle. Depois 2 grupos. Apresenta o cara, você já usou ChatGPT? Já usou Gemini? Só dê uma olhada. Então, tudo bem, você vai usar a IA para ajudar no diagnóstico, mas sem nenhuma informação adicional sobre como utilizar, engenharia de prompt, nada. E o terceiro grupo, um grupo que teve curso de engenharia de prompt avançado. E aí deram a IA para ele fazer diagnóstico. Primeiro grupo, menos de 50%, 48% e alguma coisa de assertividade. Isso tinha um detalhe interessante. Eles tinham, acho que, 4 ou 5 minutos para olhar todo o material que quisesse e fazer o diagnóstico. O segundo grupo, um pouquinho mais, 60 e tralalá. O segundo, 91,3. Foi um atropelamento. Foi literalmente um atropelamento. Quase 100% de assertividade. Na parte de mudanças climáticas que você estava falando, o pessoal, os pesquisadores, documentários, né? Eles estavam falando que eles iam conseguir fazer a IA observar os animais, conseguir entender a comunicação entre os animais para conseguir tirar a informação deles sobre o clima, porque muitas vezes os pássaros eles saem de uma área e aí chega uma tempestade, chega um furacão e o ser humano nem não consegue prever tão rápido quanto as aves. Então eles falam que futuramente eles vão conseguir entender a linguagem das árvores também, porque elas soltam químicas, né, para se comunicar. O pássaro também sabe, a gente não sabe se o pássaro detecta esse químico das plantas, mas eles se comunicam para poder todos fugirem para o mesmo local. E aí depois chega uma tempestade que a gente não só percebe depois. Então, nessa parte de resiliência climática, de, né, previsão do tempo, eles acreditam que vai melhorar bastante com a IA, detectando a comunicação dos animais e das plantas. Então, eu quis trazer esse detalhe que eu acho que é interessante para uma das pautas que aí o pessoal mais comentou, que é o que mais está na mídia, né? Mudanças climáticas e sustentabilidade dos recursos. Mas 5 minutos foi do Aurélio, falei em uns minutinhos. Grise, Wagner? Não, a questão é, 10 anos é muito tempo, 10 anos muda muita coisa, né? Porque a gente que estuda futuro, a gente sabe que eu fico 10 anos sem ir no lugar, mudou tudo, né? Então, são tendências e modismos e muito se fala de macro tendências, né? Então, tecnologia sempre é uma força transformadora, né? Ambiente político, ambiente natural, são as variáveis do macroambiente para quem estudou gestão, né? Então, se você estuda o comportamento atual e futuro, você sabe que consegue extrapolar. 10 anos ainda é um futuro tangível, né? A gente sabe que, como o Marco falou, chegou um futurista aí também na chamada.
como o Marco falou, quanto mais treino, e se hoje já está sendo capaz de fazer mágica com o IA, né? Você vê que muitos usuários aí entraram no ChatGPT pela animação, né? Capacidade de botar uma foto lá e fazer um gibi. Então, são modismos, né? Que todo mundo vai seguindo. Então, como que a gente identifica macro-tendências? Estudando o comportamento de variáveis futuras. Então, com certeza, na pauta tecnológica, a gente tem tanto a inteligência artificial como a parte de realidade aumentada. O metaverso, há uns 2 anos atrás, todo mundo achou que vinha para ficar e não ficou, né? Porque é questão de desenvolvimento de tecnologia. Mas falando de clima, está difícil hoje a gente prever as 4 estações do ano, né? Então, a gente tem muito calor e pouco calor, né? Muita chuva e muita seca, né? Então, como que a gente se posiciona perante as mudanças dessas variáveis, como se a gente se posiciona com um planejamento estratégico pensando em futuro. Então, eu acho que essas 3 pautas foram importantes ser citadas, mas tem uma que é muito importante, que dentro das variáveis a demografia é mais importante, né? Porque quando tem muita gente no lugar só, as coisas começam a ficar mais complicadas, né? Então vai todo mundo para um lugar só, buga o negócio. Todo mundo entra numa tecnologia, o servidor cai. Então tem aquela coisa de preparar o crescimento. Então, o que eu vejo em questão de futuro é, eu tenho um objetivo claro, eu tenho uma visão clara, eu estou identificando com inteligência o mercado competitivo, para onde estão indo as empresas, para onde estão indo os investimentos. Então, como a gente sempre fala, né, Wagner, vamos começar a fazer coisas que daqui a 10 anos estão fazendo, porque a hora que a gente estiver fazendo, já somos referência, né? Então, hoje, um dos meus objetos de estudo são organizações autônomas descentralizadas. O que é isso? Não tem liderança, não tem estrutura, todo mundo vota, mas quem decide é um código, em cima de um mandamento e de um princípio, né? Então, temos princípios e fundamentos que a gente pode seguir para isso. Então, muitas linhas de futuro são mais assustadoras, né? Ter medo do futuro, o futuro que vai mudar tudo, vai transformar tudo. Outras são mais holísticas, né? Então, temos os americanos com a visão mais catastrófica de futuro. Se a gente não mudar nada, a gente vai ter problemas. Isso já começou lá no Clube de Roma, em 1970, né? Com os estatísticos extrapolando tendências. Ó, não vai ter comida para todo mundo, não vai ter lugar para todo mundo ficar, etc, etc. Então, quando a gente fala daqui 10 anos, para mim não vai mudar nada, eu acho. Só vai ter um pouquinho mais do que já temos. E a gente está num gargalo de inovação, né? Porque a gente está vivendo uma. Eu sempre brinco, né? Porque 3 pessoas no mundo surfaram a inovação tecnológica, internet. Quais são elas? Dono do Facebook, dono do IBM e dono da Apple. Porque só 3 conseguiram surfar essa onda. Tenta tirar as pessoas do Facebook, tenta tirar as pessoas do Instagram e do WhatsApp. Não consegue. Porque já colou na mente das pessoas isso, né? Então, qual é a nova onda tecnológica, né? Qual é a nova? Estão falando de convergência tecnológica daqui a uns 40 anos, onde os computadores quânticos vão ser pequenos, como os primeiros grandes computadores eram enormes, hoje é pequenininho. Hoje o computador quântico é gigante, daqui a pouco vai estar na palma da tua mão e a gente vai ter um desenvolvimento tecnológico meio que assustador. Então, não é que vai roubar emprego, a gente tem que saber usar e a gente tem que saber fazer com que ela trabalhe para a gente, né? Então, acho que dentro da parte de geopolítica também, estamos falando de novas comunidades mais as tech towns, né, que são as vilas, ecovilas, que as pessoas estão buscando mais lugares mais afastados dos grandes centros, com tecnologia, mas a gente sabe que nem todo mundo tem uma internet boa, nem todo mundo tem uma tecnologia boa, nem todo mundo consegue ter um bom tempo. Então, eu acho que é importante ter essa antena ligada, no meu ponto de vista. O futuro está aí, temos que se construir e fazer com que ele seja do jeito que a gente quer. Só complementando aqui, ontem eu acabei de deixar agendado uma postagem, um artigo que o Aurélio escreveu, sobre essa parte de resiliência climática, né? Você planejar, prever, e ele escreveu sobre a Laninha e a relação da Laninha com essas chuvas intensas em São Paulo, com muitos raios, que a gente viu que teve alagamento no metrô. Então, na verdade, isso era previsível, né? Porque já tinha essa Laninha prevista, então já deveria saber que ia vir muita água. Então, acho que vai ser depois de amanhã que vai postar, Aurélio. A gente vai compartilhar nas redes. Aí é interessante para quem está assistindo aqui também. A gente deixa compartilhar na descrição do vídeo, os vídeos que a gente recomenda que está saindo aqui do nosso conteúdo de hoje. Boa. Primeiramente, agradeço aí a possibilidade
né, e a oportunidade de estar aqui discutindo com grandes mentes. Então, né, essa eu acho que é uma iniciativa que acaba não só propondo ao público que vai estar assistindo os cortes, mas que também, né, ajuda nós, né, profissionais aí de mercado, a também entender um pouco mais de outras vivências, né, porque cada um aqui traz a sua experiência de vida, né, ou seja, experiência de mercado, visão de futuro, e com isso a gente, né, acaba proporcionando a nós mesmos, primeiramente, um conhecimento melhor, né, de tecnologias, de, né, políticas, enfim, de pautas que a gente aborda aqui, né, coisas que a gente não consegue fazer sozinho, né, então, obviamente, eu posso me interessar por sustentabilidade, mas não é o meu foco de estudo, né, e aí, obviamente, eu tenho a Lena aqui, que tem esse foco, né, então eu consigo aprender com ela, né, e ela consegue filtrar, obviamente, as informações mais importantes, e a gente discute isso no dia a dia. Do mesmo jeito do Grise, né, que traz aí uma visão educacional, do mesmo jeito do Marco Aurélio, que também traz uma visão educacional aí, mas já também com um pouco de envolvimento político, né, ativismo e tudo mais, e o Lárcio ali como o nosso polímata, né, onde coloca todo mundo ali na balança, né, e faz com que todo mundo compreenda as linhas que ligam os pontos, né? Então, eu acho que ficou bem interessante essa estrutura. Bom, e eu vou falar aqui desses 3 pontos bem rapidamente, da minha visão aqui, e depois eu gostaria de pegar também uma visão que o Grise trouxe, né, sobre organizações autônomas, né, que eu acho muito interessante, mas eu vou trazer uma visão um pouquinho para um outro lado, que é um lado mais humanista, né, onde eu tenho algumas ressalvas, né, e algumas problemáticas que a gente não sei como resolver, né, essas questões, mas, enfim, é interessante de colocar em pauta para a gente discutir isso. Bom, IA, eu acho que não tem nem o que falar, né, IA aí está em voga, né, então as pessoas que não usam vão usar, e as que não usarem, né, vão ficar para trás, então isso é um fato, né, então, como o Marco Aurélio falou aí, as tomadas de decisão, enfim, pessoas que necessitam de um volume grande de informação que antes ficava na mão de grandes centros de estudos, grandes think tanks, né, e que hoje grande parte dessa informação, pelo menos de uma forma estruturada, ela é servida a nós por meio de um prompt. Cabe a gente, obviamente, né, ali nas citações que vêm desses artigos, a gente dá uma conferida, né, as IAs, elas estão aos poucos, né, deixando de serem muito loucas, né, e inventarem coisas ali para poder suprir a informação faltante, né, então, agora, por ter muito volume de informação, ela acaba conseguindo apresentar informações mais consolidadas, mas isso não invalida a necessidade da gente sempre ir lá na fonte de informação primária e a gente fazer um double check, né? Então, só que é aquilo, né? Antes demorava, né? Um processo de pesquisa aí que você fosse fazer ia demorar 60, 90 dias, né? Hoje, em algumas horas, e aí, obviamente, em alguns dias, porque em algumas horas você consegue levantar essa informação, mas ainda você tem que validar, tem que, né, ir atrás das fontes primárias e tudo mais. Então, por isso que eu fico meio receoso de simplesmente pegar aquela informação e simplesmente utilizar, né? Então, eu ainda vou ali, gosto de dar um double check, né? Então, mais óbvio, né? Antes era 30, 60, 90 dias aí para você conseguir fazer um relatório detalhado. Hoje, em alguns dias, você consegue finalizar isso, né, de uma forma muito mais concisa, né, e com muito mais fontes de informação, o que também dá mais trabalho, né, porque quanto mais referências ela está dando ali, mais fontes primárias você tem que checar, né,
E aí, às vezes, é difícil checar, porque tem algumas informações que elas não estão disponíveis mais na internet, aí a gente não sabe de onde ela puxou aquilo, se foi de algum cache, né? De repente buscou ali no Archive, né? Que é aquele projeto de internet que mantém a memória de alguns sites, enfim. Então, ainda é necessário a gente, inclusive, excluir essas fontes de informação que a gente não consegue checar, né? Bom, esse é um ponto. E aí uma visão de futuro de IA também é aquilo, né? Para mim, IA vai ser como o Google, né? No início, e até o próprio Wikipedia aí, né? No início, todo mundo que ia fazer pesquisa não levava nem o Google nem o Wikipedia a sério, né? Eu lembro muito bem os professores falando, né? Não, você buscou isso aonde? No Google? Não, você tem que ir lá na biblioteca, verifique os livros, blá, 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 né? Hoje não, hoje, ok, né? Você coloca a fonte de informação ali, né, da onde você está pegando, de repente um artigo, um blog, né, uma postagem, né, dali da própria universidade que está falando sobre aquela pesquisa, enfim. Então, hoje ficou muito mais fácil e se tornou orgânico, né? Ninguém mais vai perguntar para você se você usou o Google para fazer a pesquisa, né? Já é natural. E da mesma coisa do Wikipedia, né? Antes todo mundo, Wikipedia, como assim, né? Apesar da gente saber que existem vieses ali, e o Wikipedia ele é muito diverso, então, você vai encontrar viés tanto, né, de um lado quanto de outro, vai depender de quem está ali na plataforma, naquele termo, tomando conta daquele termo, né, sendo guardião daquele termo. Enfim, mas esse vai ser o futuro, né? Ninguém mais vai perguntar aí lá na frente se você vai estar utilizando a IA ou não, né? Vai fazer parte do negócio, né? Então, o que vai importar é você estar com o resultado ali, e fazer com que aquilo seja posto em prática. Porque nada adianta a gente ficar pegando um monte de informação e não colocar em prática, né? A IA ainda não consegue colocar nada em prática, ela ainda não tem uma interface com o mundo real, né? Ela depende da interface humano para poder colocar as informações ali dentro, né? Obviamente que a gente está ainda muito distante das digital twins, né? De serem empregadas de forma massiva, né? Então, querendo ou não, o ser humano ainda vai ser a pecinha fundamental de interface para colocar as informações dentro da IA, né? E, obviamente, né, tanto para colocar também essas informações, mas como também pegar as informações da IA e tomar algumas decisões, né? Por mais que a gente esteja vendo algumas decisões sendo tomadas de forma automatizada, mas mesmo assim ainda tem a peça humana ali que está fazendo um acompanhamento, né? Mudanças climáticas, enfim, eu acho que com a IA cada vez mais tendo dados, né, a gente vai conseguir prever cada vez mais a influência do ser humano, né? A gente sabe que colocando no nível histórico é muito baixo, né? Então, por mais que exista todo esse alarmismo e tudo mais, a gente sabe que os vulcões ativos aí, que estão nos leitos oceânicos, produzem muito mais interferência em nossa atmosfera do que nós mesmos, né? E aí, para quem está muito alarmado, né, é só entrar lá no Google, né? Vai lá no Google Earth e olha a quantidade da Terra que é habitada e a quantidade ainda possível de se habitar, né? Então, muitas pessoas falam que a gente está indo para um caminho de destruição e não sei o quê, e na verdade eu vejo ao contrário, né? A gente está indo para um caminho de abundância, porque a tecnologia permite que a gente cada vez mais produza mais com menos recursos, né? Então, hoje aí, basta ver toda essa parte de reciclagem, de economia circular, né? Que permite a gente ter aí a construção de produtos para consumo sem utilização aí de recursos sendo retirados da natureza, né? Então, é o próprio reuso aí, né? E aí, obviamente, em questão alimentar, eu também não vejo com alarmismo, né? Porque se a gente comparar aí o que produz a Embrapa hoje, né? E o que produzia antes é muito mais, então sempre vai ser assim, a tecnologia vai possibilitar que a gente produza muito mais, e obviamente, né, ela acompanha e ela até ultrapassa o crescimento populacional, né, porque a gente está entrando em decrescimento,
né? Então, quando as pessoas falam em decrescimento econômico, eu não acredito nisso, mas na verdade é o decrescimento populacional que é o que vai fazer cada vez mais a gente ter em abundância, porque a população não está acompanhando o que a tecnologia está nos possibilitando aí, né? E basicamente, como geopolítica, eu acho que está interligado com todos esses outros 3 fatores, né? A gente tem que entender o papel de cada país aí no mundo, enfim, e extrair o melhor de todos eles para um benefício global, né? Então, se nós somos um país aí que, obviamente, é agrícola, né? Então, além de matar a fome da nossa população, obviamente a gente pode contribuir aí para os outros países e trazendo dólares, trazendo dinheiro, recursos para o nosso país também, por meio das exportações, né? Então, acho que basicamente isso. E a provocação que eu ia deixar aí para o Grise, né, que está estudando bastante aí a parte de organizações autônomas, eu não acredito muito nisso, né? E aí eu dou um exemplo, né? Porque se você não tiver um grupo de pessoas ali, né, tomando conta daquilo, né, ela acaba entrando em entropia, né? E quando eu falo entrando em entropia, é porque você sempre vai ter grupos que vão entrar ali e que muitas vezes, por meio do voto, né, vai se juntar uma grande maioria e falar assim, vamos acabar com esse projeto aqui? Vamos, aí todo mundo vota para acabar, e aí você não tem uma pessoa ali, literalmente, que é o líder daquele projeto, que pode proteger aquilo ali, né? Então, eu não vejo que a liderança vai acabar, na verdade, cada vez mais ela vai ser importante, né? Porque é a liderança que consegue fazer com que os projetos cresçam e se perpetuem, né? Porque ela consegue fazer a parte ali de transformação geracional, que né, colocar aquele projeto na mão de novas pessoas para tocar, então tem todo o conhecimento necessário para quem você vai colocar no projeto. E quando você abre muito, obviamente você tem inteligência de massa, né? Mas se um grupo ali entrar com má intenção, ela consegue acabar falindo aquele projeto em prol de outro projeto, né? Então, eu acho que é necessário sempre ter os paladinos aí que vão tomar conta desses projetos, e sempre, né? Porque é uma questão humana. Primeiro, inteligência artificial, primeiro, todo mundo concorda que é inexorável, né? Vamos usar, e se não usar, está fora, né? Então, ficou fácil, né? Então, só que foi o problema com relação a isso. Esse também tem um método de inclusão, mas ao mesmo tempo de exclusão, muito rápido, tá? Das pessoas. E elas crescem silenciosamente a nossa margem. E eu estou acompanhando bastante lá em cima com os especialistas. Acho que todos vocês se conectam com os especialistas e o que eles falam, né? Eu, quando vejo isso é interessante, aí eu fico armazenando em pastas, né? Aí eu vou ver depois. Nunca consegui voltar a ver, porque antes de rever, ele já tem coisa nova, né? Então, meio doido. Mas concordando com vocês, hoje estamos... Lars, eu acho que está safado o seu microfone. Será que você está com a mão em cima do microfone? Não estou escutando bem? Agora tá. Agora melhorou. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. O que acontece é que, por exemplo, todo mundo já ouviu falar sobre agentes, né? Agentes, diferentemente de uma resposta de IA generativa, são assistentes que tomam a decisão por você. As pessoas não perceberam ainda que o agente já é um avant-première do AGI. Porque o que é AGI? É um ser humano, é um ser artificial que toma decisões por nós como ser humano. Ou seja, já está funcionando isso. Nós somos cercados de agentes. Teve um cara que propôs uma parceria comigo
para a gente montar empresa de um homem só. Eu e meus escravinhos, que vai trabalhar para mim, eu não pago nada. Na verdade, pago o crowd que eu uso, né? Mas eu sou uma empresa com 100 funcionários, que não tem CLT comigo, né? Porque eles vão trabalhar para mim. Eu sou uma grande empresa de um homem só. Isso pode acontecer rapidamente. Esse é o meu projeto. Eu vou transformar minha empresa grande, uma pequena em uma empresa grande, sem empregado, porém com muitos empregados, né? Enfim, quem dominar isso vai ser um CNPJ, né? Que na verdade é um CPF. Essa mudança implica na mudança do ecossistema de trabalho. E vai aparecer rápido. Se cara que nem eu, né, consegue pensar nisso, imagina os gênios, né? Então, isso é muito fácil de acontecer. Aliás, se vocês quiserem participar de um projeto em conjunto e de fazer isso funcionar, cara, é poderoso isso, tá? Todo mundo aqui está convidado para um projeto desse tipo. E se eu conseguir dominar a AGI, olha que legal, eu dominar a AGI, né, significa eu posso ter uma empresa de 1 milhão de empregados poderosos, né, uma multinacional de um homem só. A pergunta Então, Larson, a gente não vai poder te ajudar, porque é só de um homem só. Mas aí, você é Google, eu sou Meta, outro é Apple, né? A gente toma conta do mundo, né? Claro, eu estou do lado ficcional, né? Mas não é impossível isso. Não é impossível. É possível. Ou seja, o que é importante para ser humano no mundo da inteligência artificial? É ter imaginação. O artigo mais precioso daquela para frente é a imaginação. Tá? Espero conseguir continuar a ser imaginativo, né, até o fim da minha vida. Né? Essa é a minha esperança. Isso é importante para nós todos. Tá? Então, eu acho que a área de automação, ela vai, assim, como subproduto do que eu estou falando. Automação, na verdade, é fazer com que tudo isso funcione no processo. Isso já é automação. Então, o primeiro ponto, eu diria, esse é o primeiro pensamento que eu tenho. O segundo parece desconexo. Né? Mas a parte de sustentabilidade, aí é outro esquema, é entender. E eu acho que, sabe, tudo que o homem coloca a mão, ela estraga, né? Então, sustentabilidade e saber qual é o dano mínimo que nós podemos ter, e análise de dano e análise de risco. Eu acho que a próxima matéria, que também estou estudando, chama Real World Risk Management. Ou seja, gestão de risco no mundo real. Tá? Isso é uma disciplina que tem que levar em conta aquilo que é evolução, vamos dizer, evolutiva, né? Ou seja, aos poucos, e no controle das grandes tragédias do cisne negro.
saber qual é a probabilidade dos grandes desastres e os pequenos desastres, do pequeníssimo desastre, ou seja, pequeníssima degradação, que vai acontecer porque, segundo a lei da termodinâmica, ninguém conseguiu parar. Ou seja, como é que chama? A, a queda ou a piora do planeta Terra vai acontecer e acontece aos poucos, porque a segunda lei da termodinâmica diz sempre você vai no nível mais baixo de energia do que aumentar o nível de energia. Ponto. Isso é no ponto de vista geral. Podemos mitigar? Sim. Energia nuclear é uma solução? Provavelmente sim. E outro tipo de energias melhores, mas é retardar a deterioração. Então, a pergunta é, já que esse é um fato, qual é o risco a nós? Como nós controlamos isso? Eu acho que essa é uma parte do estudo que as pessoas não se atentam. Eles pensam que trabalhar com minimização de resíduos, não sei o que, faz parte, mas ele não resolve o problema. Eu acho que a gente ainda não chegou a entender na plenitude os riscos ambientais de sustentabilidade, etc. E eu acho que estamos muito mais na narrativa do que na realidade. Fotovoltaica, hoje já sabe que fotovoltaica ele gera energia, mas tem um problema de resíduo tão grande, né, que pode não compensar. A gente inventa umas coisas que depois não sabe se resolve o mesmo problema, né? Então, tudo isso tem que entrar numa grande equação ecológica de estudo do risco, tá? E a gente tem que optar por o de menor risco, tá? A exploração de petróleo em margem equatorial é um risco, mas talvez seja menor ainda do que não ter energia, porque quando não tem energia, sabe o que esse cara faz? Ele sai matando cachorro a grito e começa a ter soluções muito piores, tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Por último, tudo isso que a gente falou, que são mudanças mais no nível individual e micro, vai aparecer do ponto de vista de país. E o mundo começou a perceber o perigo de tudo isso acontecendo. Então, se vê, quando a gente fala sobre as medidas do Trump, por exemplo, o trumpismo está bem na moda, né? Mas ele é um sintoma. O que eu acho que vai acontecer é a redefinição da democracia. A democracia da representatividade do voto, ele, na verdade, está produzindo efeitos complicados. A gente está vendo que a democracia não está conseguindo resolver grandes problemas. E o que está acontecendo? Eu vou evitar a palavra ditatorial ou autocrático, né? O que está aparecendo são homens fortes. Cada vez mais, o mundo será de homens fortes. A definição disso é que vai haver consolidação, porque até então, né, a gente tinha 196 países, a gente, não sei se aumentou na ONU, cada nação representa um voto para democraticamente tomar decisão do mundo. Isso já acabou. O mundo agora é mandado por 5 negros, tá? Talvez 8. Agora, a pauta de homens fortes e de nações fortes.
a negociação da geopolítica vai na característica de negociação dos homens fortes em dividir o mundo em pedaços. Infelizmente, Wagner, Lenar, Marco Aurélio, Daniel, eu, não apitamos nada, mesmo com voto. A gente tem grupo de influência? Temos. Temos comunidade de prática? Temos. Temos rede de 50 mil, 500 mil pessoas? Pode ser. Mas, se você não tiver uma liderança forte, a sociocracia, holocracia, não sei o que, nada indica que funcionou. O que funcionou até hoje são líderes fortes, carismáticos, né? E eles estão mandando no mundo. Vai mudar daqui para frente? Eu não sei. Mas a situação atual é de homens fortes. Isso caracteriza a geopolítica mundial. Quando um levanta com um taco de beisebol na mão, põe na mesa para começar a conversar, pessoal, estão me chamando para a reunião lá. Então, o ponto é o seguinte: essa situação de geopolítica analisada, ele tende a ir para grandes concentrações de poder, de negociação, em nome de grandes líderes. Certo? Então, eu vou parar por enquanto. Vou tirar uma foto lá, tá bom? Eu não sei nada de geopolítica. O povo escolheu, mas... Bom, muito bem, boa tarde. Um prazer, é a satisfação vê-los aqui. Acho que o Marco Aurélio que eu não conheço ainda, assim, em person, né? Conhece? Muito bem. Acho que ele já foi na PUC. Já? Ah, então tá bom. Ele e o irmão dele, o Marco. Marco Boa. César e o Marco Aurélio. Tá bom. Bom, 5 minutos para falar sobre os próximos 10 anos? Jesus Christ, show, né? Muito bem. Sobre inteligência artificial, bom, eu tive uma conversa pesada agora com o Ítalo sobre inteligência artificial. E um pouco antes de subir para cá, eu estava com meu aluno que faz iniciação científica e a gente está tentando fazer o aplicativo para entender Libras, né? Pegar a imagem, entender Libras, e aí o aluno começou a usar redes neurais e tal, e ele falou, professor, não é nada do que a gente imagina. Então, aí a gente tem uma coisa aí muito... A IA vem, funciona, faz algumas coisas, mas a gente ainda tem muita fantasia em cima disso, né? Eu acho que tem uma consolidação aí, grandes ambientes de simulação, né? Eu acho que a IA vai nos ajudar muito em automatizar processos, e aí a gente entra numa seara que a gente tem um problema com processos. Nem toda empresa, nem toda indústria tem os seus processos bem desenhados, ou os processos formalizados. De uma forma geral, a gente tem processos sempre, mesmo que seja artesanal, é um processo, mas quando você vai formalizar ou aplicar melhorias no processo, nem sempre está bem adequado, né? Então, eu vejo a inteligência artificial ajudar muito nessa parte de processos, porque a IA, do jeito que está sendo colocada, ela vai percorrer caminhos de uma forma muito rápida, em que nós, seres humanos, a gente não consegue percorrer tão rápido, né? Então, a IA vai conseguir trazer soluções e trazer questões e automatizar processos para a gente de uma forma bem interessante.
Eu tô aí, tá na onda agora, o Wagner mesmo mandou um monte de fotinho minha, gordo. Nossa Senhora, como a IA me enxerga gigante, né? Então, essa parte de imagens, reconhecimento de imagens, reconhecimento de padrões, que é o grande forte da inteligência artificial, né? Se a gente conseguir usar com parcimônia, usar com muita responsabilidade, vai ser muito útil, né? Então, você pega a agricultura, que você põe um drone, sobrevoa um rebanho e consegue identificar um boi ou uma vaca que está doente ou está ali no meio com alguma coisa, isso aí a gente ganha, né? De uma forma significativa. Então, a gente pode olhar para esse lado, tem aí ganhos significativos. Na segurança pública, agora na Paulista mesmo, tem o Paulista Segura, né? Não sei como é o nome do programa, tem 450 mil câmeras, não, mentira, 12 câmeras lá e 200 policiais, aí diminuiu o número de roubos, né? A gente não sabe se é por a ação da câmera ou porque você tem muito policial agora, né? Então, tem aí um ponto aí importante. Mas o que acontece com essas câmeras? Reconhecimento facial, né? Então, você começa a ter o reconhecimento facial. Mas, do ponto de vista jurídico, a gente tem que observar se pode ou não, como é que pode filmar a gente, como é que isso está dentro da lei, né? Se pegar a China, todo mundo é filmado o tempo inteiro. Na Inglaterra também, você vai para Londres, tem 550 milhões de câmeras filmando todo mundo o tempo inteiro, né? Então, isso faz com que o reconhecimento facial funcione e tal. Então, quando você põe uma máquina para analisar imagens, ela é muito mais eficiente do que o ser humano, né? Eu posso estar um dia mais cansado, com a vista cansada, eu não vejo detalhes. E a máquina nunca vai ter esse problema, vai sempre estar lá, a não ser que dê uma falha no sistema de câmera, no leitor. Então, a gente tem aí esse ponto aí que é interessante. Então, eu vejo a IA muito como uma ferramenta para a gente automatizar processos, um agente para nos facilitar a vida de algumas coisas que a gente tem. Eu precisava de uma IA urgente, eu vou ver se o Copilot funciona, para analisar meus e-mails. Eu recebo 250 e-mails por dia, é uma coisa insana, né? Tem muita porcaria, tem muita propaganda, que ao longo do tempo eu fui me cadastrando e vai ficando, né? E às vezes um e-mail importante passa, porque foi de um momento para o outro que eu não vi, passou. Então, como colocar uma IA para automatizar esse processo? Para mim seria muito legal, né? Para dar mais palpite, eu vou colocar alguma lenha nessas fogueiras todas aí. Primeiro, agentes e assistentes estão virando a base de todo esse processo, né, gente? E agentes e assistentes são justamente para essa automação, né? Justamente para automatizar processos e para acelerar processos que a gente não tem condições de acelerar mais com o humano. A gente tem aqui trabalhos, nós aqui na HDI temos trabalhos com automação que permitem que em minutos você faça o trabalho que antes era feito por 300, 400 horas de pessoas, né? E não é só o trabalho da automação, é o trabalho da tomada de decisão. Porque qual é o problema, né? Uma tomada de decisão, vamos colocar, importante no nível de alta gestão, ela é feita por diversos diversas características de tomada de decisão de nível mais tático e às vezes até de nível operacional. Então, na verdade, quando os agentes e assistentes estão automatizando processos, eles também estão tomando decisões lá embaixo no operacional e no nível tático e permitindo que as tomadas de decisão nos níveis gerenciais e de alta gestão também sejam feitas de forma mais rápida, né? Essas tomadas de decisão são importantes. E, ao mesmo tempo em que eu começo a olhar a tomada de decisão no nível mais baixo, e principalmente no nível médio, que é onde o grande conjunto de agentes e assistentes está se focando hoje, porque é onde, como o Daniel e o Fernando muito bem colocaram, eu tenho maior aceleração
porque eu tenho menos possibilidade de uma gestão mais profunda. Até porque é um cara tático que tem lá um monte de operacional embaixo, e essas tomadas de decisão dependem de volumes de dados, a IA entra na veia, né? É muita tomada de decisão, muito rápido, e trabalhando com dados cujo conjunto de pessoas per si, né, pessoas em si, não conseguiriam tomar a decisão na velocidade e com a qualidade necessária. Né? Com a qualidade no sentido de, lógico, tratamento desse volume de dados de forma coerente. Né? Então, isso aí tende a evoluir muito. E aí há, sim, com esse conjunto de tomadas de decisão sendo efetuadas, aí sim a gente vai ter tomada de decisão no nível mais alto, sendo feitas a partir da tomada de decisão de IAs no nível tático. Quer dizer, isso é um rolo compressor, e que vai acontecer, é natural, né? Porque a gente vai continuar fazendo esse nível de automação. E isso também funciona para discussão sobre clima, uma série de coisas, por quê? Porque a gente também tem que trabalhar com dados e trabalhar com volumes de dados e análise que antes ou eram manipuladas de forma não muito ética, como a gente viu com o IPCC, com vários escândalos, com uma série de coisas aí, reforçando discussões de clima e aquecimento global e uma série de coisas, inclusive CO2 e tal, né? De forma não muito ética, vamos dizer assim, e de forma a manipular também tomadas de decisão, ou sendo manipuladas também por tomada de decisão política, e que hoje podem ser facilmente discutidas ou até contrapostas por um conjunto de IAs. Você trabalha com análise científica de material e depois você vê tendência do próprio cientista e vê problemas que ele já teve anteriormente com escândalos desse tipo e tal, você já consegue com a própria IA analisar o trabalho científico e até quanto ele tem de viés, só com a própria IA. Isso a gente está fazendo naturalmente. É legal, né, Daniel, o Lawrence, que trabalham com isso também, né, o próprio Fernando, trabalham com essa área, a gente consegue até checar o checador, né? Isso é que é legal. E a IA vem também nesse nível nos ajudando, né? A gente cada vez mais vai usar esses agentes, esses assistentes e esse conjunto de IAs aprendendo a nos ajudar. E aí a gente vai ensinando a ela também a como nos ajudar melhor. Né? Fala aí, Helena. Aurélio, essa questão de informação, né? Todos esses dados que a gente pode puxar e conseguir verdades, conseguir dados mais científicos, né? Mais próximos à realidade. A gente tem um problema também nisso, porque as IAs também já têm vieses, né? Então a gente tem essa questão de interesses políticos, geopolíticos, de países que têm as IAs, e aí elas podem colocar o discurso delas nas IAs, para ser a verdade da IA, e tentar dominar o discurso por meio da IA. Então, como a gente consegue, né, vamos exercitar a parte da nossa imaginação, nesses próximos 10 anos, todo mundo vai meio que, né, virar um pouquinho de especialista em IA, vai saber utilizar as ferramentas, pelo menos, entender um pouco como funciona, a população, a massa, pelo menos, né, e os profissionais que usam diariamente como a gente, vai se tornar um pouco mais especializado, mas tem essa questão, né, os donos das IAs e os discursos que eles imputam nas IAs. Como isso a gente pode melhorar isso cientificamente para ter a informação mais próxima à realidade, né? Então, essa é a minha dúvida. Isso é relativamente fácil, hoje, já. Ter uma profundidade maior em engenharia de prompt e usar mais de uma IA. Eu vou te dar informações sobre isso, né? Das 4 principais IAs, hoje, tá? Hoje eu tenho o ChatGPT, que é o mais usado e que é o mais ideologicamente enviesado, tá? Eu tenho Sonnet, por exemplo, que é menos enviesado. Eu tenho o Google, que é menos enviesado.
E aí o que é que eu vou fazer? Fazer as mesmas perguntas e fazer algumas perguntas no porquê, pedir naturalmente quais foram os geradores da informação primária e fazer com que elas indiquem trabalhos científicos que comprovem isso. E outro, eu tive depois, se vocês quiserem, eu até posso colocar em grupos e tal, mas eu tive uma discussão bastante interessante com a IA do ChatGPT, né? Na verdade, o ChatGPT da OpenAI, sobre mudança climática e aquecimento global. Porque aí ela falava um absurdo e eu falava, olha, esse absurdo já está sendo quebrado por isso aconteceu, esse escândalo que disse isso. Ah, é verdade e tal. Então você está usando o seu viés. Ah, não, tudo bem, então eu vou tentar responder sem viés. Aí eu fazia outra pergunta, ela respondia com viés. Até que chegou um determinado limite que ela falou, agora eu vou responder sem viés. E agora eu vou colocar o ponto A e o ponto B balanceados. Então A falou isso, B falou aquilo. Mas eu tive que forçar. Isso não acontece, por exemplo, quando eu estou usando análise de trabalho científico pela Sonnet, da Anthropic. Então, por que acontece com o ChatGPT? Tá vendo? É você também ter informação. Lena, a informação sobre A também é importante. Inclusive, a informação sobre como validar a informação da IA com a própria IA. E é engenharia de prompt. É fazer pergunta, é trabalhar com viés e principalmente com cadeia de raciocínio, né? É trabalhar com a IA tendo que, obrigatoriamente, discutir com você a cadeia de raciocínio dela. Porque aí você segue, inclusive, o seu viés. Mas é prompt, né? É você conhecer um pouco melhor, um pouco mais profundamente, e isso vai acontecer naturalmente, principalmente com especialistas em outras áreas, que vão começar a usar IA, vão começar a se interessar por engenharia de prompt e vão começar a trabalhar mais profundamente com prompt. E aí eles próprios passam a checar os próprios raciocínios. Então, também é natural, Lena, né? Aconteceu isso e vários colocaram aqui, né? Lá atrás com o Google, o próprio Wagner, né, Wagner? Lá atrás era a mesma coisa. Aí você começou a checar o Google com o próprio Google. Eu fazia isso, você fazia isso, todo mundo aqui fazia. Entende? Então você vai melhorando a forma de perguntar e melhorando a forma de questionar. E também, obviamente, a gente tem que ter noção de que algumas IAs têm mais vieses do que outras. E para onde vai a viés? Né? Essa aqui, para esse tipo de assunto, tem mais viés. E às vezes não é E olha, veja, não é só o cara que desenvolveu a IA. Tem a ver com os dados que foram colocados para aprendizagem. Se todo mundo aqui passar a dizer que minha mãe é homem e massivamente postar em todo lugar que minha mãe é homem, daqui a pouco todas as IAs vão respondendo que a dona Angelita, que teve 2 filhos gêmeos, é homem. Por quê? Porque massivamente essa informação vai ser treinada lá. Então, é tudo assim, né? A gente tem que olhar também até para o viés que foi implementado nas mídias, nas informações sendo postadas, nas universidades. Quer maior gerador de viés que as próprias universidades? No clima a gente vê isso. Eu tenho 30% dos cientistas do mundo na área, dos cientistas do mundo na área climática que detém 70% das publicações. O que vocês acham que a IA vai falar sobre isso? É isso, não tem jeito. É isso. Tudo aí. Tudo bem, Lawrence. Lawrence falou que vai ter que sair. Obrigada, Lawrence, pela grande Lawrence. Vai ter mais oportunidades. Depois vocês conhecem melhor Lawrence e Marco Aurélio pessoalmente. A gente marca o encontro. Né? Daniel também. O Daniel precisa saber diferenciar vocês, o Marco Aurélio, do César, porque vocês vieram em eventos diferentes e aí vocês são idênticos. O Daniel não tem como fazer saber o quê, velho? Vai brigar com a minha mãe, velho. Mas, Aurélio, a minha dúvida é assim, temos essa quantidade de base de dados que são enviesados,
Mas aí, como é que eu, né, por exemplo, eu não tenho eu tenho essa visão mais agnóstica do clima, porque eu não confio muito no IPCC por causa dos escândalos. Tem outros cientistas que têm uma outra visão, mas falta mais pesquisa, né? Porque eles falam que não tem dados de vulcões, porque tem muito vulcão no mar que gera gases que esfriam o planeta. Então, falta Na dados. verdade, tem. Na Tem verdade, dados? tem. Na verdade, tem. Infelizmente, Aí, é que a os gente dois não lados tem meio que acesso. falam mentiras que aí eu não sei. Eu vou te dar a informação. Na verdade, tem. Óbvio, não estou falando que tem a mesma quantidade que do outro lado. Isso não tem mesmo, tá? Mas você tem cientistas de clima investindo nisso, mas não estão nesses 30% que são os, vamos colocar, os best-sellers das universidades de ponta, no sentido do discurso do clima, né? Então, tem. Agora, você vai ter que consultar muito o Macielo, vão aparecer sempre os principais sobre. Aí você vai lá para o 23º trabalho científico a respeito e você vai ver alguma coisa interessante. É assim, né? Infelizmente é isso. Tá? Mas consultar Cielo, é trabalhar com cientistas. Você quer ver uma coisa interessante? Pega uma Sonnet da vida ou uma Gemini e pergunta quais são os cientistas alternativos para estudar a mudança climática não antropogênica, babá. Ele vai dar vários. Aí você estuda esses caras, lê os primeiros e eles vão citar outros. Daqui a pouco você tem 2 dúzias de caras que estudam isso de forma ou agnóstica ou não concordando com o status quo da mudança climática, você vai achar 1 dúzia de cara, 2 dúzias de cara. Mas científica, entende? Né? E trabalho científico, estou falando cientificamente, né? Gente que questiona cientificamente. Mas por que eles não aparecem? Porque eles são citados por um conjunto de cientistas que estão do outro lado do muro. E esse lado do muro do aquecimento global, do CO2 e tal, é gente que recebe dinheiro, é gente que trabalha com esse dinheiro, são universidades que vivem desse dinheiro, são gente que vive desse discurso, gente que vive embaixo de ONU, embaixo de ONG. É isso, né? E esses caras publicam, e esses caras são repetidos. E aí esses caras viram notoriedade, viram os caras da notoriedade, os caras que são citados, os caras... E eles vão sempre ser convidados por esses outros que estão na mesma panela. Então você sempre vai ver os mesmos caras. Mas, então, Aurélio, experimenta fazer isso. Tá, vou experimentar. Mas a IA, ela dá prioridade para essas pessoas que têm mais relevância, porque foram convidadas por autoridades com interesse político. Sem dúvida. Mas aí o que você faz? Você pergunta para a IA, cite 5 caras que contestam isso. Ele vai citar os 5. Aí você pega o trabalho dos 5, analisa e pega mais 10 caras que eles citaram que não são os mesmos 5. E que a gente não conhece, Helena. Por quê? Porque esses trabalhos não são divulgados. Você entende? Sim, claro. E aí você vai se aprofundando numa análise que tem, não digo, pode ser que tenha até viés, mas tem outro viés. Entende? E que enxerga uma coisa de outro jeito. Pega, por exemplo, como é que ele chama? Esqueci, o que vive questionando mudança climática aqui é da USP, inclusive. É muito famoso. Esqueci o nome dele agora, fugiu o nome. Eu estou pensando ele é um físico, lá. Né? Esqueci o nome dele. Ele é físico e, inclusive, também ele é especialista em clima. É climatologista. Glazer, eu não esqueci. Não é esse cara. Esse é um. Esse é outro cara, de buraco negro. Inclusive, é o maior estudioso de buraco negro que tem, inclusive, no mundo. Tá? Ele é o caçador de quasares, inclusive. Tem outro que vive... Eu esqueço. Ele sempre dá a previsão para o agro e ele sempre acerta.
Isso. Esse cara, por exemplo, é um dos caras que questionam muito. E ele fala, olha, isso aqui está errado por causa disso, disso. E ele cita nos trabalhos científicos dele dezenas de caras americanos, holandeses, alemães, que são do outro lado do muro. Mas que você não vê esses caras sendo publicados, você não vê esses caras, entende? Por quê? Porque não são do conjunto do status quo, né? E aí você passa a ver certas pessoas, tem um cara chamado Lars, eu sou péssimo para nomes, eu tenho tudo isso anotado, mas eu vou consultando. Lars Johnston, Lars alguma coisa, que é um especialista que é sueco-alemão e que questiona um monte de coisa de climatologia, inclusive atira pesado no IPCC, justamente por causa disso. Porque, por que só o outro lado tem vez? Por que ninguém discute esse lado do muro, vamos dizer assim? Né? A pandemia e por que não vai claro, dinheiro? Né? Exato. E por que não vai dinheiro pro meu lado? É interessante isso, né? Como é uma coisa que é custeada. Esse discurso é custeado. É bem interessante, né? Aurélio, a gente chegou no final aqui do tempo, por isso que o Lawrence e o Daniel tiveram que sair, mas vamos então chegar numa conclusão, sobre todas essas pautas, que a gente percebe que assim, a IA permeia todas e pode ter soluções para todas. Wagner, acho que é melhor. Pelo menos ajuda, né? É o que eu falo. Eu uso muito IA e uso muito IA para praticamente tudo, inclusive para essas discussões. Justamente porque tem dados científicos que você consegue alcançar por IA, e se você for procurar no Macielo, você passa anos sem achar. Por quê? Porque elas não vêm no topo, porque não são citadas, não são... Entende? Esse é o ponto. Tá bom, vamos então cada um concluir. Deixa o Drizzy começar, que ele levantou a mão ali. Estava justamente pedindo para a gente concluir, porque por causa do tempo, né? Porque o tempo passa, né? Daqui 10 anos como estaremos, mas temos aí o motor mestre da mudança, né? Que é tecnologia, né? Não só IA, mas não esquecendo das outras variáveis. Então, para a gente olhar para esse macroambiente aí com um olhar de inteligência competitiva para criar o futuro que a gente quer. Acho que a minha conclusão é essa. É isso aí, Fernando. Wagner, quer continuar? Eu acho que o que o Lars trouxe foi uma visão bem interessante também, que o que vai mandar daqui para frente é o poder da imaginação, né? Então, e aí, obviamente, não é só a imaginação, né? Porque se você ficar imaginando e você não fizer nada, você não consegue fazer nada. Mas, obviamente, a imaginação vai ditar alguns processos, né, que você pode colocar para atingir um objetivo. Então, eu imagino, eu modelo, eu executo, eu acompanho, e aí eu tenho os resultados ali, seja esperados ou não, mas acaba sendo esse ciclo, né? E a gente vê hoje as pessoas sem IA, elas já têm uma dificuldade de imaginar, né? Agora, imagina com IA. Não adianta nada. É a mesma coisa você dar uma Ferrari na mão de uma pessoa que sempre dirigiu um Fusca. Na primeira acelerada que dá, vai bater no poste, né? Então, o que a gente precisa é justamente que essas pessoas entendam que a IA, ela tá ali, né, para você pilotar, né? E que a IA, sem a interação ali com o mundo para poder fazer execução, não é nada, né? Do mesmo jeito que uma pesquisa não é nada se ela não for colocada em prática, e é o que a gente mais vê nas universidades brasileiras, que fica tudo na prateleira, né? Então, beleza, eu vou utilizar IA para pesquisar o aquecimento global. Beleza, você vai chegar a inúmeras conclusões e ok, mas e aí, o que você vai fazer com isso? Né? Você vai gerar um livro, depois do livro você vai gerar uma palestra, quais são os resultados que você espera atingir com essa iniciativa, né? E aí é onde entra o grande problema das pessoas. Então, por mais que ela tenha uma IA, ela ainda não consegue enxergar todas essas etapas para ela, né, colher um resultado, né? Então, a mesma coisa que o Google ou outras ferramentas online, aí a pessoa sabe que tem, né? Mas a pessoa quer o quê? Quer vender alguma coisa para ter uma renda extra, né? E aí ela acaba pegando várias coisas prontas para poder vender, né? E isso é a mesma coisa com a parte de intelectual, né? Não é todo mundo, mesmo com a IA,
que não vai conseguir gerar alguma informação nova ali, porque ela não vai saber extrair tudo da IA, né? É a mesma coisa, ela está acostumada a dirigir um Fusquinha, ela não vai extrair tudo da Ferrari. Ou seja, ainda a gente vai ter uma camada de pessoas que vão utilizar as informações, né, os relatórios, né, gerados para poder monetizar, né? Então, por exemplo, o Marco, ele consegue pesquisar tudo sobre economia, sobre a mescla de economia e educação. Por quê? Porque ele domina a ferramenta, né? Ele saiu do Fusquinha, ele foi para um Golzinho, aí depois ele foi para uma Porsche e ele está numa Ferrari. Então ele teve esse processo de aprendizado e hoje ele domina, né? As pessoas, elas querem o dinheiro para ontem, então elas não vão querer esse processo, né, de entender tudo isso. Ela vai chegar lá nessas grandes plataformas que vendem apostila, que vende curso, e ela vai continuar na mão das pessoas que sabem utilizar as ferramentas, né? Então vai lá pegar o curso do Marco Aurélio e vai vender, porque o que ela sabe é colocar para vender, ela sabe o comercial, né? Ela sabe fazer ali um Google AdSense, um Microsoft Ads, é isso que ela manja, né? Então, a IA vai ajudar muito, né, para quem domina essa tecnologia, mas é a mesma coisa, né? O YouTube está aí, né? Todo mundo pode fazer vídeo e colocar. Quantas pessoas fazem vídeo e colocam, né? As pessoas muito consomem, né? E aí, se você coloca ali, ó, faz corte do meu canal que eu te pago. Aí você vê um monte de gente fazendo corte e ganhando dinheiro com isso. Mas produzir mesmo com IA ajudando a fazer vídeo, mesmo com IA ajudando a fazer roteiro, não é todo mundo, né? Enfim, então eu vejo que ainda a gente vai continuar com o mundo, né, daqueles que produzem algo, né, daqueles que simplesmente consomem. O mundo é dividido e sempre vai ser dividido entre esses duas categorias de pessoas. E vai continuar assim, Vale, não. E vai continuar assim, só que quem produz vai produzir mais e mais rápido. Exato. Alguns poucos vão começar a produzir, porque aí já fica mais fácil, eles vão começar a produzir, mas a grande massa vai consumir. Qual a diferença de antes, ou de 100 anos atrás, ou de 1000 anos atrás? Nenhuma. A única diferença, e a básica e a principal, é o volume e a qualidade do que se produz, né? Quem é criativo, quem colocou sobre criatividade? A criatividade, Lawrence, exatamente, da imaginação, da criatividade. Quem é imaginativo, quem é criativo, e quem for utilizar a IA para aprender, e ela é um altíssimo acelerador de aprendizagem, altíssimo, assustadoramente alto, muito melhor que Google, tá? Ele é um altíssimo acelerador, esse cara vai produzir mais e mais rápido. Esse cara vai produzir melhor. Alguns outros vão passar a produzir, mas a grande maioria vai continuar sem produzir, assim como a grande maioria vai passar sem estudar, a grande maioria vai passar sem gerar nada para a humanidade. O mundo vai continuar sendo o mundo, né? Não tem muito o que fazer, né? Você não consegue transformar todo mundo em criativo. Até porque tem gente, a maioria, não vai querer dá trabalho pra cacete estudar, né, velho? É isso. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, tá? E outro, o fosso vai acabar ficando maior. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O inteligente vai ser mais inteligente e o outro lado vai ser mais, tá? Mais isso. burro. Por quê? Porque o cara que quer estudar, com a IA ele vai estudar mais, melhor e vai aprender mais rápido. E aí ele vai ter mais ideias e vai produzir mais rápido, e assim por diante. E o outro lado também, né? Ele vai consumir porque ele vai ter mais o que consumir. Concorda ou não? Exatamente. Vai ter cada vez mais conteúdo, né? E aí vem aquele lance também, né? As pessoas começarem... A gente já tem esse problema hoje, mas ele vai cada vez aumentar mais, que é justamente você saber quem ouvir, né? Porque hoje você pega aí, né, um monte de roteiro que o pessoal coloca aí, porque eu já tive, né, a desoportunidade de ver,
que é pessoas falando sobre, sei lá, Elon Musk. Aí jogou numa IA, aí literalmente, né, tem coisas ali que são devaneios da IA, e aí você fala, pô, mas isso aqui não está no livro, essa citação aqui não é isso. Ou seja, a pessoa está preocupada em volume, que é para trazer pessoas para ver, para ela ganhar com visualização no canal dela, só que a qualidade zero, né? Tipo, você olha ali e fala, meu, essas informações... Isso tá cheio, né, cara? Isso tá cheio, né, Vagnão? E vai continuar acontecendo, só que num volume maior. E também essas pessoas vão... a volatilidade disso também vai ser maior. Hoje o cara aparece, daqui a pouco ele desaparece, daqui a pouco outro aparece, daqui a pouco outro... Porque também vão perdendo credibilidade com um volume maior, né? Tudo é assim. Na verdade, a sociedade do conhecimento passou a ter ou gerar isso. Lá atrás com a internet, depois com as redes sociais, agora com tudo isso integrado na IA, só vai aumentando. Então, a efemeridade da informação também aumenta, né? Então, a gente pode concluir que a gente falou bastante sobre informação, né, sobre quanto que a IA pode resolver de problemas, seja em gestão, né, processos, a importância ainda do ser humano, né, ainda dominando a IA, sendo líder das organizações, tomador de decisão, e a importância da gente, então, ir atrás de mais fontes de informações que não estão nessa zona de preferidos, panelas aí de interesses geopolíticos que temos e também de discursos que já tem na IA por causa desses dados que foram imputados. Né? Então, eu acho que a gente pode concluir com isso. Queria agradecer a presença de todos vocês. A gente já convido para o próximo que a gente pode marcar aí para o outro mês. Acho que foi bem rico. O que vocês acharam? Show! Só gente inteligente, menos eu. O resto, todo mundo é inteligente, tá ótimo. Dá para ficar o restinho de ano aqui conversando. Pode crer. Dá até gosto, né, cara? Conversar com gente mais inteligente que você é a melhor coisa que existe. Mas o desafio que eu gosto de acompanhar o Wagner, falando para os colaboradores da empresa, sócios, que a meta é não ser inteligente, é ser sábio, já buscar o erro dos outros e não cometer os mesmos. Exatamente. Faz sentido. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada pela participação e eu já vou editar esse vídeo aqui e vocês vão ter acesso a ele, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Vagnão, Fernando, Lenal, os outros todos. Grande abraço para vocês e adorei ficar com vocês esse período. Valeu. Agora a Lena vai sacanear todo mundo, vai pegar só os cortes e aí vai colocar lá. Não, porque o aquecimento global não existe. Aí depois vem pro vídeo, entendeu? A bichinha insolente, né? Valeu. Valeu, gente. Valeu, obrigada. Bons cortes. Até mais. Até mais. Até mais.